Bom dia a todos! Meu nome é Leonardo Socarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos continuar tratando a respeito da aula de Antonin Sertilanges, A Vida Intelectual. Na primeira aula, nós dissemos que é papel de todos nós o autoconhecimento. Todos vocês têm o dever de saber quem vocês são e aquilo que vocês querem fazer na vida de vocês. E isso para o próprio bem de vocês. Porque para você ficar navegando aí que nem um barco à deriva é moleza. E isso acontece com a maioria das pessoas. Mas não precisa ser com você. Você tem alternativa. Você existe por um propósito e cabe a você encontrá-lo. Nós falamos muito a respeito disso na primeira aula. Nessa segunda aula, nós vamos falar especificamente a respeito da vida intelectual. Então, naquele processo de conhecer-se, talvez você tenha aprendido que o que você quer deixar é uma obra intelectual. Talvez você queira escrever um livro, talvez queira gravar um curso, talvez você queira ensinar pessoas, talvez você queira se dedicar a uma pesquisa, enfim. Se é assim, o que nós vamos responder na aula de hoje é: o que, afinal de contas, é a vida intelectual? Então a gente vai meter a mão nesse vespeiro aí, porque a palavra intelectual, ainda mais no Brasil, ela foi extremamente poluída de significados, muitos deles pejorativos, né? O intelectual às vezes é desenhado como alguém que vive nas nuvens, que não sabe nada da vida, que não sabe pagar uma conta, sabe? Então, será que é isso mesmo? É isso que nós vamos ver. Eu vou começar a aula respondendo o que não é um intelectual. A vida intelectual não é uma atividade profissional. Ela pode coincidir com uma atividade profissional, mas ela não é necessariamente uma atividade profissional. Então, por exemplo, você pode ser professor numa universidade e ser um intelectual. Mas você pode ser professor e não ser intelectual, e você pode ser um intelectual e não ser professor. Não é o cargo de professor que te faz um intelectual. Da mesma maneira, o intelectual não é aquele que frequenta uma universidade ou que tem um diploma.
O intelectual, a vida intelectual, não tem a ver com títulos e nem com a frequência numa instituição superior de ensino. Outra coisa, o intelectual não objetiva ganhar dinheiro. Vamos falar mais sobre isso aqui. O dinheiro é importante para o intelectual, lógico. Né? O intelectual, eu não sei se vocês vão acreditar, mas o intelectual também é um ser humano. Ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa de um lugar para morar. Né? Diógenes não precisava, ele morava num barril. Mas eu, por exemplo, não quero morar num barril. Então, nós precisamos de um lugar para morar e por aí vai. Então, o dinheiro, ele é importante para o intelectual. Mas o dinheiro é um meio. Aliás, isso não é só para o intelectual. Deveria ser para todo mundo, não é? Porque é uma obviedade. O dinheiro é um meio. O dinheiro é um meio para que a gente consiga coisas que são importantes na nossa vida. E para que a gente tenha algumas comodidades. E satisfaça as nossas necessidades. Mas para o intelectual, o dinheiro é uma consequência da sua obra e não uma causa. Essa é a questão. Então, o intelectual, ele é aquele que realiza a sua obra e aí ele espera que as pessoas reconheçam o seu valor, inclusive financeiramente. Mas o intelectual não é aquele que faz as coisas por dinheiro. Quando nós pensamos nos grandes intelectuais da humanidade, nós verificamos que todos eles tinham motivos pessoais, motivos emocionais para fazer o trabalho que eles fizeram. Marx queria entender a desigualdade entre os homens. Certo, ele na vida cotidiana via que tinha gente pobre, gente rica, e ele queria entender por quê. Isso o angustiava. Isso mexia com os sentimentos dele. Freud era fascinado pela mente humana. Newton queria entender o funcionamento do cosmos. Por trás desses objetivos, existem sentimentos poderosos. Então, a obra intelectual, ela é uma obra que tem um valor existencial na vida dele. Não é como se você fosse, sei lá, construir uma mesa. Você constrói uma mesa, vende a mesa
e aquela mesa, você já não quer saber o que aconteceu com aquela mesa. Se o cara que comprou quebrar a mesa em 2 meses, isso já não te interessa, você já vendeu. Mas as obras intelectuais, elas têm um valor existencial. Então, o que é a vida intelectual? A vida intelectual é um estado de espírito. É uma disposição da sua alma para realizar uma obra intelectual. E como tal, ela exige que você se doe completamente. Vejam, pela natureza desse estilo de vida, não existem intelectuais part-time, intelectuais de meio período. Não existe intelectual 40 horas por semana. Não existe alguém dizer assim, então, eu sou intelectual, pô, tá chegando aí minhas férias. Vou tirar férias, vou deixar de ser um intelectual durante um mês. Não faz sentido, porque o intelectual é um estado de espírito. A gente podia dizer que é uma espécie de chamamento. Você sente a necessidade de realizar uma obra. E aí toda a sua vida passa a ser aquela obra. Então o intelectual, ele nunca vai tirar férias da sua obra. O que não significa que ele não vá descansar. É diferente. Mas mesmo o descanso, ele está condicionado à obra. Quando a gente diz que você vai se doar completamente, não quer dizer que você vai abandonar, deixar tudo de lado, abandonar família, abandonar trabalho. Não é isso. É que a sua vida agora ela vai ser organizada em torno da consecução da sua obra. É disso que nós estamos falando. É nesse sentido que o intelectual não tira férias. Pelo contrário, não é? Se você estudar a história de alguns dos grandes pensadores, você vai ver que eles realizaram as suas obras enquanto trabalhavam. Mas no caso deles também o trabalho era o meio para eles realizarem as suas obras. Então tudo na vida deles se tornava um meio e a finalidade a realização da obra. Então, por exemplo, Einstein. Einstein é famosa a história dele ter escrito a teoria da relatividade enquanto trabalhava num escritório de patentes. Pode ser que o trabalho dele tenha ajudado
ele de alguma forma? Pode ser. Mas o fato é que esse trabalho era um meio para que ele continuasse fazendo as pesquisas que ele considerava relevantes. David Hume, por exemplo, era um bibliotecário. David Hume trabalhava numa biblioteca. Ele era um bibliotecário. Tá vendo? Acertei. Beethoven dava aulas de piano, enquanto Kafka vendia seguros. Na verdade, ele trabalhava numa companhia de seguros. Mas você não lembra do Kafka, agente de seguros. Você lembra pelas suas obras. Machado de Assis era funcionário público. Então, a vida intelectual não obriga você a largar o seu trabalho. Aliás, Sertilanges ele indica, por exemplo, que um esforço concentrado, ou seja, um momento em que você vai sentar e vai estudar e trabalhar sem nenhuma distração, apenas naquela sua obra. Um esforço concentrado de 2 horas por dia é o suficiente para você realizar uma obra. É o que ele diz. E isso está ao alcance de qualquer um. Vamos ver se a gente faz uma analogia aqui para explicar melhor isso. Vocês já estudaram a história de alguns grandes atletas que a gente teve? Né? A gente pode falar do nosso Pelé, ou a gente pode falar lá do Michael Jordan, ou a gente pode falar do Cristiano Ronaldo. Existe uma coisa em comum na história de todos eles. Sabe o que que é? É uma palavrinha chamada renúncia. Todos eles renunciaram a muita coisa para fazer o que eles fizeram. Lembra lá do Michael Jordan quando ele voltou a jogar no Wizards? Tem aí os vídeos na internet. Você pega ele jogando, ele tinha, sei lá, 40 anos, né? Fininho, com o corpo seco. Ou seja, o cara que não precisava mais, mas o cara era tão focado na profissão dele, ele era tão focado na obra que ele queria realizar, que ele, com 40 anos, abria mão de tudo para treinar, treinar, treinar e estar preparado para a execução da obra. A mesma coisa fez o Pelé lá no Cosmos. Vocês já viram, por exemplo, o Oscar Schmidt falar sobre como ele treinava que nem um cavalo? Então, aonde eu quero chegar? Todos esses grandes atletas, eles viviam em nome da realização deles. Pois bem, a vida intelectual também é assim. O intelectual é o atleta da mente. É interessante falar isso porque existe uma espécie de mito do talento puro ou da inspiração pura. É um mito que fica circulando aí. De um cara que
recebe como se o cara nascesse sabendo. O mito do gênio. Como se o gênio tivesse alguma coisa inata que seja superior a todos nós. Sabe aquela coisa do teste de QI? Vamos fazer um teste de QI aqui em Aristóteles. Ah, ó, é claro, ele tem um QI enorme, porque ele nasceu assim. Não é nada disso. Os grandes gênios não são assim. Sabe quem são os grandes gênios? Aqueles que têm disposição para sentar a bunda numa cadeira, onde quer que seja, e estudar, 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 se preparar e realizar. O bom intelectual, ele faz parecer fácil. Ele faz tudo parecer muito fácil. Então a gente tem essa ilusão. Mas as pessoas não têm ideia da quantidade monumental de esforço, de trabalho que existe por trás de uma obra intelectual. Elas não têm ideia. Peguemos aquele que eu acho o melhor livro de história do Brasil, Casagrande Senzala. Vocês acham realmente... Como é que vocês acham que Gilberto Freire escreveu esse livro? Vocês acham que ele estava andando no parque e aí do nada ele teve uma iluminação e aí ele foi correndo para a casa dele e escreveu em uma semana a Casagrande Senzala? Vocês acham que é isso? Vocês acham que a inspiração funciona dessa maneira? Não. Ele foi o cara que esteve disposto a sentar e ler, e pega dado dali, dado de cá, e lê o que os outros escreveram, e faz pesquisa, para depois de meses e meses conseguir colocar no papel tudo o que ele descobriu. Essa é a vida de um intelectual. Vocês acham que Newton escreveu os princípios matemáticos porque ele viu a maçã cair? Lembra da história? Dizem que ele estava andando, viu uma maçã cair, e aí ele pensou, bom, se a maçã está caindo, o mesmo princípio que faz a maçã cair é o que faz a lua cair. Você acha que foi realmente que ele viu a maçã cair que ele escreveu o livro dele? Obviamente não foi. Por uma razão muito simples. Muita gente antes e depois de Newton viu maçãs caírem. E quantas delas escreveram livros depois, como ele escreveu? A verdade é que Newton, quando viu a maçã cair, estava preparado para fazer a conexão que ele fez entre a maçã e a lua, ou o sol, ou o que quer que seja. Já havia em Newton uma quantidade de trabalho condensada que o permitiu perceber essa relação. E depois, mais trabalho ainda para colocar tudo no papel. Então, aonde eu quero chegar? A vida intelectual, ela é a vida de um atleta da mente. Ela é uma vida de esforço seguido e prolongado.
E se você quiser ter essa vida, você terá que ter a mesma disposição, a mesma entrega que pessoas como Michael Jordan e Pelé tiveram na área deles. Você vai ter que fazer na sua vida o que eles fizeram. Abrir mão de muita coisa por esse objetivo. Existe um outro mito que é o da total separação entre o corpo e a mente. Como se a mente não fizesse parte do corpo. Como se o intelectual fosse uma alma pura ou um espírito puro. Quem não se lembra do Platão reclamando do corpo dele? Porra, tô pensando aqui sobre o mundo das ideias. Quando eu começo a chegar perto da verdade, o meu corpo quer ir no banheiro, eu tenho fome. A mente, a mente, ela deve ser encarada como um músculo, como qualquer outro músculo. Quantas vezes vocês não viram pessoas dizendo assim: ai, professor, eu não tenho uma boa memória. Eu não consigo me concentrar. Eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu não sou organizada. Eu não sei escrever. Isso tudo é uma bobagem. Não existe memória ruim. Existe memória mal treinada. Não existe quem não consiga se concentrar ou se organizar. Existem pessoas que não se habituaram a agir dessa maneira. Ninguém nasceu disciplinado. As pessoas, algumas delas, aprenderam a ser disciplinadas. A mente, ela pode ser trabalhada como se fosse um músculo. Só que o que acontece, infelizmente, é que muita gente se esconde atrás de supostas predisposições mentais para não realizarem as suas obras. É claro que existem casos especiais, tá? A psicologia entende mais disso do que eu. É óbvio que existem casos especiais, existem pessoas com necessidades especiais, etc. Mas a maioria das pessoas que encaram a sua mente como algo que já está pronto, aí eu não sou concentrado, como se a pessoa tivesse nascido desconcentrada. No fundo, essas pessoas estão arrumando uma desculpa. Isso tudo é uma desculpa para que você não haja. Sabe aquelas pessoas que sempre arrumam uma desculpa para não irem na academia? É a mesma coisa. Porque assim,
Quando você vai para academia, os primeiros dias são os piores, não é? Seus músculos não estão acostumados, então qualquer esforço que você faz dói. O dia seguinte você parece um machucado ambulante. E depois você vai se acostumando e aquilo vira um hábito, não é? Com a mente da gente é a mesma coisa. Você se habitua a se concentrar, a se disciplinar. Então, as pessoas que dizem que não são concentradas ou não são disciplinadas, no fundo estão arrumando desculpas, tais como aquelas que arrumam desculpas para não ir na academia. Ah, eu sou muito preguiçoso, sou muito preguiçosa. O tempo de desculpas terminou. Se você quer fazer alguma coisa da sua vida, você não pode tornar os problemas que você tem maiores do que eles realmente são. E você não pode achar que o seu estado mental não pode ser mudado. Porque ele pode ser mudado. Na sua natureza, existem realmente pouquíssimas coisas que não podem ser mudadas. Mas muita gente naturaliza alguns aspectos para que não precisem mudar. Mas se você fizer isso, você não vai realizar nada da sua vida. Como é que se treina para a vida intelectual? Você sabe jogar basquete? Se você quiser aprender, o que você faz? Você compra um livro de como jogar basquete ou você vai jogar basquete? Você vai jogar, né? Você sabe dirigir? Quando você aprendeu a dirigir, você aprendeu lendo manual ou pegando o carro e dirigindo? Pegando o carro e dirigindo. Da mesma maneira com as atividades intelectuais. Você quer ser disciplinado? Seja disciplinado. Pegue um relógio e diga assim: eu vou ficar sentado nessa mesa lendo esse livro durante 1 hora. Você pega um cronômetro e põe do teu lado e aperta. E você fica o tempo inteiro focado naquilo durante 1 hora. Quando der 1 hora, você para. No começo, assim como no caso da academia, vai doer. Você vai ficar inquieto, vai querer ficar se desviando. Tudo vai virar uma preocupação. Tem uma mosca ali, a parede que está meio suja. Centre sua atenção. Conforme você repetir esse exercício, vai virar hábito. Assim como quando você vai para academia. E vai parar de doer. Você quer aprender a escrever? Comece a escrever. Aprenda a fazer anotações anotando. Aprenda a ser constante sendo constante.
para aprimorar a sua mente, só o hábito. Mas o hábito exige uma tomada de decisão. Então você precisa tomar uma decisão. E essa decisão, ela está amparada na obra que você quer realizar. Se você quer realizar uma obra intelectual, você vai ter que ser disciplinado, concentrado, organizado, e é possível. Não invente desculpas. Com tudo isso que eu estou dizendo, o que vocês percebem? Vocês percebem que a vida intelectual é uma missão. Ela é um chamado. Ela é um compromisso de seu com a sua obra. Ela não tem nada a ver com diploma. Ela não tem nada a ver com participar de congressos. Ela não tem nada a ver com frequentar a universidade. Ela não tem nada a ver com ser aplaudido pelos outros, com ser adulado por outras pessoas que se dizem também intelectuais. Ela não tem nada a ver com participar de bancas examinadoras, com títulos e reconhecimento externo. Ela tem a ver com o compromisso que você tem de realizar a sua obra. É isso. Ela diz respeito a um sacrifício. Você está disposto a renunciar, assim como aqueles grandes atletas. Você está disposto a renunciar ao conforto em nome desse estilo de vida? Se você estiver disposto a aceitar os encargos da vida intelectual, então seja bem-vindo. Você vai realizar a sua obra. Agora, por exemplo, se você é um cara que gosta de dinheiro, se você é um cara que o seu objetivo de vida é viajar pelo mundo, não tem problema nenhum, tá? Não estou recriminando o dinheiro, não. Se o seu sonho é ter uma Ferrari, ok. Mas não é na vida intelectual que você vai conseguir isso. Então, os intelectuais que eram ricos, eles já eram ricos antes de começar a trajetória deles. Sinto lhes informar. Certo. Se você tomou essa decisão, eu preciso te dizer que você terá que se formar. Como assim, professor? Eu já sou formado, eu tenho lá um diploma. Infelizmente, eu tenho que te dizer uma coisa. Se você foi formado nas escolas e universidades brasileiras, como eu fui também, a chance de que você não saiba merda nenhuma é enorme. Porque assim como nas escolas não nos ensinam o conhece-te a ti mesmo, né? Assim como a escola não nos ensina a encontrar o nosso lugar no mundo,
as universidades também não nos ensinam a ser um intelectual. Você entra numa universidade, aí você tem lá a grade curricular. Aí você descobre que, essa semana eu vou ter aula de história de Roma, vou ter aula de história do Brasil colônia, vou ter aula de tecnologias da informação, que é um negócio que eu tive e não prestou pra merda nenhuma. Eu nem lembro se tive, assim, eu acho que o professor não ia, e também se fosse não fazia falta. Você vai ter aula de pedagogia, você vai ter... A universidade é um local em que você senta na sala de aula e começa a ser transmitido uma série de conhecimentos para você, mas realmente ninguém se preocupa, por exemplo, ninguém pega você e te ensina a estudar ou te ensina a se conhecer. De maneira que quando você sai da universidade, não sei se vocês são formados, se vocês são, talvez vocês tiveram essa experiência. Quando você sai da universidade e começa a trabalhar, você frequentemente percebe que você não sabe nada. Isso aconteceu comigo. Quando eu me formei em história, eu passei, assim, um mês depois, passei num concurso para ser professor na prefeitura de São Paulo. E o primeiro dia que eu entrei na sala de aula da escola, eu vi que eu sabia pouquíssimo. Pouquíssimo. Eu não estava realmente preparado para dar aula. Então, independentemente de você ter ou não diploma, você vai ter que se formar. A primeira parte da sua formação será purificar, purificar a sua alma. Você terá que purificar a sua alma. Platão dizia que a gente não pensa apenas com a cabeça, a gente pensa com a alma toda. Se a sua alma está podre, o seu pensamento também estará. Então, o que você acha que você vai produzir nesse estado? Se a sua alma está um cocô e você vai realizar uma obra, vai escrever um livro, o seu livro vai ser um cocô também, bem fedido. Então, a primeira parte da sua formação será purificação. E o que é isso, basicamente? Primeiro, você vai ter que fazer um grande exame de consciência. Você vai ter que novamente olhar para dentro e vai ter que pensar nas ideias e nas concepções que você tem da vida. Em todos os assuntos. E você vai ter que pensar: as ideias que eu tenho, elas são minhas ou foram internalizadas por mim? Entendeu? Depois,
Você vai ter que entender uma coisa. Você está buscando a verdade ou você está buscando versões? Se você está buscando versões, isso é o que não falta. São versões. Ficam circulando por aí. As tais narrativas. É isso que você quer? Porque se for isso, não precisa de muita coisa. As narrativas foram preparadas num laboratório por alguém que tem interesse de disciplinar o seu comportamento. Tem interesse de que você haja de uma determinada maneira. Então é fácil você buscar as narrativas. Elas estão aí. As versões estão aí. Mas e você? Você quer a verdade ou você quer as versões? Eu me lembro de um político chamado Ulisses Guimarães. Não que eu goste muito de políticos, mas isso daqui que ele falou foi interessante. Um belo dia no Congresso, a história que se conta, né? Um belo dia no Congresso, ele virou para os colegas dele e falou assim: Olha, eu vou apresentar o parlamentar mais influente do Brasil. Quem? Ali, ó, tá ele ali, ó. Ele apontou para uma cadeira vazia. Como assim? Ali não tem ninguém. Aí ele falou assim: Hein? Ali está sentado Sua Excelência, os fatos. Sua Excelência, os fatos. Na vida tem versões e tem fatos. Tem versões e tem a verdade. Se você quer ser um pensador, você vai ter que ir atrás da verdade e não das versões. As versões exigem muito menos trabalho. Você não precisa ser um pensador. Para tanto, duas atitudes são importantes. Primeiro, a humildade. Porque se você quer a verdade, você vai ter que lidar com o fato de que a verdade muitas vezes vai ser contrária àquilo que você anteriormente pensava. Mas você tem que deixar que a verdade se imponha a você. Você não pode brigar com os fatos. Não pode ser aquela coisa de, pô, que horas são? 2h30. Ah, eu discordo. Como assim? Não, porque na minha opinião são 8h15. Ah, vai dormir, né? Então, a atitude mais básica de um cientista, de um pensador, de um filósofo, é reconhecer que está errado e reconhecer a verdade. Outra coisa, nunca, no seu período de formação, nunca feche nenhuma porta. Leia todos os livros. Nenhum livro merece ser queimado. Nenhum livro merece ser queimado. Nem o livro do mais canalha merece ser queimado. Porque alguma coisa dali você vai aprender. Nem que seja para fazer o oposto do que aquela pessoa está dizendo.
Mas no seu período de formação, não exclua nada. Ouça a todos. A todos. E quando alguém te disser, esse cara você não deveria ouvir, é aí que você tem que ouvi-lo. Não entre na pilha da maioria que quer, de novo, te encaixar em caixinhas. Você pertence a essa caixa, portanto você não pode ouvir o que o outro diz. Não, não, não. Se você é um intelectual, você tem que ouvir a todos. E no teu período de formação também. Tertilanges até dá o exemplo de Tomás de Aquino e de como muito da obra de Tomás de Aquino foi escrito porque ele conhecia as ideias que se opunham ao seu pensamento. Uma outra coisa que você vai ter que ficar ligado, vai ter que ficar esperto, é com a política e com os políticos. Porque, embora eu mesmo tenha citado aqui o Ulisses Guimarães, esse ato dele aqui foi uma exceção. Infelizmente, a norma na política é que os políticos lidem com versões e não com fatos. O intelectual, ele tem que estar acima disso. Então você tem que ficar de olho na política. De olho, você tem que ficar ligado com o olho aberto. Deixa eu tentar explicar de novo, vai. Vamos dizer assim, ó. Tentar me explicar melhor aqui. Eu não estou dizendo que o intelectual ele tem que ignorar a política, tá? Não, o intelectual, se ele julgar assim, ele pode se interessar por política. Claro, ele não deve ser um alienado. Eu não estou dizendo o contrário e nem Sertilanges dizia o contrário. O que eu estou dizendo é que o intelectual não pode se deixar usar por nenhum grupo político. Essa é a questão. É isso que eu quero dizer quando eu disse que o intelectual tem que estar acima disso. Vejam uma frase que sintetiza aí. O intelectual, ele deve educar a classe política e não ser educado por ela. Agora sim. O intelectual deve educar a classe política e não ser educado por ela. Pense, por exemplo, no caso de Marx. Quantos políticos marxistas não tem aí pelo mundo? Marx foi educado por eles ou os educou? É disso que eu estou falando. Então, esse é o relacionamento que o intelectual tem que ter com a política. Ele forma políticos e não é formado por políticos. Porque o intelectual que é formado por um grupo político é um mau intelectual. Porque ele é um intelectual que vai sempre lidar com versões e nunca com a verdade. Porque ele sabe que se ele começar a falar a verdade,
ele vai atrair a ira do grupo político que o formou. E como ele é demasiadamente apegado a esse grupo, aí fudeu. Então, intelectuais que são formados para defender um grupo político não são intelectuais, são propagandistas. E você não deve fazer o mesmo. O que não significa que você não deve se envolver em política. Pelo contrário, todo mundo que acha que tem que se envolver em política tem que meter a cabeça mesmo. Mas se você é um intelectual, você tem os seus valores, os seus princípios e a sua aliança deve ser com eles e não com os grupos políticos. A vida intelectual, ela é indissociável da vida moral. Se você busca sinceramente a verdade, você tem o dever de ser correto, de ser justo, de ser decente, de ser digno. Isso tem uma razão muito simples. O homem, quando busca a verdade, ele reconhece na natureza as leis morais inerentes à verdade. Portanto, é impossível você ser um intelectual que honestamente busque a verdade e ao mesmo tempo ser um canalha. Porque é parte da busca pela verdade o aprendizado das leis morais que justificam você ser decente, você ser honesto, você ser correto com o próximo. Então, para falar que nem o Silvio Santos, o intelectual e o canalha não formam o par. Lembra daquele programa que tinha que ele falava? Não formam o par. Era ele que falava ou era, sei lá, um desses programas aí? O intelectual, ele deve cultivar a sua vida interior. Isso já era esperado, não é? Se o homem comum deve cultivar a sua vida interior, quanto mais o intelectual. É dentro de você que você vai encontrar o seu porto seguro, a sua sustentação. Nunca busque a aprovação ou reprovação dos seus atos no mundo social. Nunca. Busque sempre dentro de você. O mundo não pode ser o padrão das suas ações, até porque, se esse for o caso, o mundo tá uma merda. O mundo sempre foi uma merda, está uma merda. Às vezes ele melhora um pouquinho, depois já volta a ser uma merda. Se você vai basear seu comportamento no mundo, o seu comportamento vai ser uma merda também. Assim como o do mundo.
Só que você tem dentro de si um juiz que pode julgar as suas ações. Basta que você fique em silêncio por alguns minutos e o julgamento já vai começar. E aí você já vai saber se você agiu corretamente, se não agiu corretamente. Então, se você tem esse cara aí dentro, para que você precisa do mundo? É dentro de você, por exemplo, que você vai ter a resposta de qual obra você deve realizar. Qual obra você quer realizar? Eu te pergunto. Qual obra você quer realizar? Como obter essa resposta? É olhando para dentro. Você deve olhar para dentro de si, saber quem você é e o que você quer fazer da sua vida. Existe um estratagema aqui que você pode usar. Olha só. Esse é ótimo, hein? Se segura na cadeira aí. Professor, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Tá bom. Considere os seus talentos, considere suas limitações e responda a seguinte pergunta: pelo que eu estou disposto a morrer? O que vale a minha vida? O que eu poderia fazer no mundo que depois de feito eu poderia olhar para trás e falar, quer saber? Missão cumprida. Se você levar a sério essa pergunta, eu tenho certeza que você vai saber que obra deve ser feita. Ou não é? Qualquer obra que valha a vida de alguém é oportuna. Imponha-se essa pergunta. A minha vida. Lembre-se de Aquiles, já que a gente está no meio de um curso sobre a história da Grécia. Aquiles tinha duas opções: morrer de velhice ou morrer na batalha. E aí ele já sabia que a mãe dele avisou a ele que se ele fosse para a luta, ele morreria, como de fato morreu. Ele se fez essa pergunta: pelo que eu estou disposto a morrer? E a resposta dele foi: pela glória, pela fama, para ser lembrado pela eternidade. E o que ele fez? Foi para a batalha e morreu na batalha. E aqui estamos nós, 2.800 anos, falando sobre ele. E você? Pelo que você está disposto a morrer? É um parênteses aqui. É interessante como esse modo de encarar as coisas é totalmente diferente do que aconselham a gente no YouTube. Porque, ou no YouTube, ou no mercado em forma geral, né? E no mercado eles dizem pra gente assim: olha, você tem que sempre estar antenado com a atualidade. Não é isso? Você tem que sempre estar olhando para
o que está acontecendo no mundo. Então, frequentemente dizem para mim assim, professor, seria bom que você falasse de algum assunto da atualidade, porque aí você atrairia mais público. Ou seja, professor, seria bom que você olhasse para o mundo e você determinasse a sua ação pessoal, a sua obra pessoal, com base no que o mundo está dizendo. Seria bom que você, professor, tratasse sobre os assuntos que estão na moda. E aí muitas pessoas, porque a maioria das pessoas, elas estão interessadas na moda, muitas pessoas vão vir para o seu canal. E o seu canal vai crescer e vai ter milhões de inscritos. Eu adoraria ter milhões de inscritos, não vou mentir. Resolveria muitos dos meus problemas. Mas deixe-me dizer uma coisa. Os grandes intelectuais, eles criam a moda deles. Eles são a moda. Ao invés de seguir a moda dos outros, são os outros que seguem a moda deles. Vamos lá. Vamos falar sobre dois grandes pensadores, Platão e Aristóteles. Em algum momento do nosso curso da História da Grécia, nós vamos falar sobre eles. Então a gente tem aqui um trouxa como eu, que 2400 anos depois vai falar sobre as obras que eles deixaram. Aí eu te pergunto, Platão e Aristóteles falaram sobre os assuntos da moda ou eles são a moda sobre os quais, né, eles são a moda que os outros falam? Estamos aqui, 2000 e tantos anos depois, falando sobre Platão. Quem criou a moda? Platão. E quem seguiu a moda? Você entende? A diferença entre os grandes pensadores e aqueles que têm que ficar seguindo o que o mundo impôs a eles? Os grandes homens criam a sua moda e criam o seu público. As pessoas começam a perceber o que há de genuíno no trabalho deles. E o seguem. Existe um outro. Preciso de uma cadeira gamer, gente. Existe um outro motivo para que você olhe para dentro de si. Um motivo ainda maior e mais relevante. É que a verdade está dentro de você. Quando você fizer um exame profundo no seu íntimo, na sua alma, você perceberá lá dentro, no cerne do seu ser, a verdade, que não tem outro nome senão Deus.
O primeiro encontro que você terá com Deus não será no mundo exterior, será no interior. Será você com você mesmo, no silêncio do seu quarto ou de um templo, onde quer que você possa estar em silêncio. E em relação ao conhecimento, existe aqui um combinado entre você e Deus. E o combinado é assim: você se esforça, você luta, você briga para alcançar a verdade. E Deus reconhece o seu esforço e escolhe revelar a verdade para você. Que não é outra coisa senão revelar-se para você. A partir do momento que você conheceu Deus, você também reconhecerá os seus traços no mundo. Você reconhecerá, digamos assim, as pegadas de Deus no mundo. Então, aquele mundo que te parecia caótico e desordenado, ele tem uma ordem. E os objetos do mundo, todos eles têm um pedacinho de Deus. E eles estão em Deus como numa relação de dependência. Como os filhos que dependem da mãe para sobreviver. Por exemplo, assim, ó. Sertilanges diz: a ciência é o conhecimento pelas causas. Tem milhões de formas de você encarar isso. Uma delas é assim, ó. Tudo que existe no mundo tem uma causa. Então, essa caneca tem uma causa, o computador tem uma causa, eu tenho uma causa. Tudo no mundo tem uma causa. Então, qualquer coisa que você pegue no mundo e examine, ela foi causada por outra que a antecedeu. Só que essa outra também, e a outra também, e a outra também. As coisas no mundo, elas estão encadeadas numa relação extremamente complexa de causas e efeitos. Em algum ponto, essa cadeia tem que se fechar. Que ponto que é esse? Em algum lugar é necessário existir uma causa primeira. Aquilo que causou a tudo e não teve uma causa. Aquilo que é causa de si. Quem é? É Deus. A gente diz, né? Deus é a causa da existência de qualquer coisa. A causa primeira. Se você for recuando essa relação de causa e efeito, você vai encontrar Deus. E, portanto, existe um traço, existe uma assinatura, digamos, de Deus em tudo que existe. Existe algo de Deus em tudo no mundo.
todas as verdades particulares são um fragmento dessa verdade universal que é Deus. E por isso, nada no mundo importa por ele mesmo. Tudo importa enquanto dependa de Deus. Não sei se eu estou me fazendo explicar. Deus é a essência de todas as coisas. E, portanto, se você quer conhecer a verdade, você deve conhecer a essência, que é Deus. As coisas não valem por elas mesmas. Elas valem pela relação de dependência que guardam com Deus. É por isso que é tão importante olhar para dentro. Ok? Para terminarmos a nossa aula, gostaria de finalizar com uma reflexão a respeito do lugar que o intelectual ocupa junto aos outros homens. Por tudo isso que nós estamos explicando, você deve achar que o intelectual ele é um solitário, ele é um recluso, ele tem que viver numa caverna, meditando, fazendo yoga. Não. O intelectual é um homem e deve estar em contato com os outros homens. Mas o contato dele com as outras pessoas é diferente. Ele é um homem que conhece a verdade. E como tal, quando ele frequenta espaços comuns, quando ele se relaciona com as outras pessoas, ele tem que carregar esse peso com ele. O peso da verdade. O intelectual, quando falar, quando ele abrir a boca, ele não deve falar muito. Mas quando ele falar, ele deve ser aquela voz que é imediatamente ouvida. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, pessoal. Quer dizer, algumas pessoas, quando falam, todos se calam. Existe em torno de algumas pessoas uma espécie de aura, qualquer motivo. Mas por qualquer motivo, quando elas abrem a boca, todo mundo sente que tem que se calar. Elas não falam muito, mas quando falam, dizem algo que precisa ser escutado. A vida intelectual, ela impõe que sempre quando você vá para o mundo, você se relacione com base em princípios e valores e nunca com base no que as outras pessoas estão pensando, achando, se tem gente vendo, se não tem gente vendo. Nós temos o dever de sermos justos, de sermos corretos, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor.
pode estar o mundo pegando fogo. A nossa conduta não pode se desviar, porque se nós somos as pessoas que conhecem a verdade, as pessoas devem olhar para nós como para um padrão de moralidade. Você deve amar os outros homens, o que é muito diferente de aprovar tudo o que eles façam. Você deve amar os seus amigos, o que implica que você seja capaz de apontar um erro dele. O bom professor é aquele que fala o que o seu aluno precisa ouvir e não o que o seu aluno quer ouvir. Sertilanges tem uma frase fantástica para resumir isso. Ele diz assim: deveríamos lidar com o mundo externo como os anjos, que tocam sem ser tocados, que dão sem perderem nada do que possuem, porque pertencem a outro mundo. Olha só que bonito. Quando você vai para o mundo, você não vai para ser tocado, você vai para tocar. O ser tocado, você vai ser tocado na sua intimidade, na sua conversa pessoal com Deus. Aí você vai ser tocado. Mas depois, quando você sair para a rua, você vai tocar e não ser tocado. Sertilanges também faz uma relação bastante interessante. Ele diz assim: vamos pegar uma cela de um mosteiro. Vamos pegar, na verdade, a vida de alguém num mosteiro. Se você está num mosteiro, você tem lá sua cela individual, onde você fica no silêncio, onde você aprende a ser você mesmo, onde você aprende a se conhecer, onde você, na sua intimidade, conversa com Deus. Você ouve Deus, você reconhece os seus erros, você se confessa. Mas o mosteiro também tem as atividades comunitárias. Exatamente o momento em que aquelas pessoas que se conhecem agora vão conviver em coletividade. A força individual que elas adquiriram isoladas, esse enriquecimento existencial que você alcançou, porque você conheceu-se a si mesmo e conheceu a Deus, ele engrandece também a coletividade. Então é assim que você tem que ir para o mundo. Um outro tópico interessantíssimo é o seguinte, vejam só. Quando o intelectual convive com as outras pessoas, ele busca nas outras pessoas a sua essência. E aqui eu vou propor um exercício para vocês que pode mudar completamente a forma
como vocês agem no mundo e como vocês encaram as outras pessoas. Olha só o que eu vou propor. Você já teve a experiência de ler um livro de literatura? Se você não teve, compra aí, pega aí qualquer obra do Machado de Assis e leia. É o suficiente. Quando você lê um livro de literatura, uma ótima forma de você fazer a leitura é você se colocar no lugar do personagem. Então, ao longo da leitura, você se coloca no lugar dele. Então, tem lá o cara que a mulher traiu ele. E aí você se coloca no lugar dele e diz: o que eu faria no lugar? Eu perdoaria, não perdoaria minha mulher, enfim. Se o livro de literatura é bom, e se você faz esse ato, você perceberá a imensidão e a complexidade do mundo interior daquele personagem, não é? Então, por detrás de uma decisão que parece simples, a quantidade de emoções e de dilemas com as quais o personagem tem que lidar. E você começa a perceber isso. Bom, o exercício que eu tenho a vocês é o seguinte: a próxima vez que você sair de casa, você vai lá na padaria comprar um pão, vai no açougue, vai no mercado, você vai se relacionar com o caixa do supermercado, com a pessoa que vai embrulhar a tua compra, você vai numa academia, vai conversar com o seu professor, ou com a pessoa que está limpando o banheiro, quem quer que seja. A próxima vez que você sair de casa, todas as pessoas que você cruzar, que você encontrar no caminho, você vai imaginar que elas são protagonistas de um romance. De um dos livros, por exemplo, de Machado de Assis. Então, quando você olhar para alguém assim de uniforme, você não vai olhar para um qualquer. Você vai olhar para aquela pessoa e vai pensar assim: aquele cara é o protagonista de um romance muito mais complexo do que qualquer romance que já foi escrito. Aquele cara, aquele sujeito, aquela pessoa, ela é um ser humano que, assim como os personagens do romance, aquele cara tem uma história, aquele cara tem medo, aquele cara tem dramas pessoais, aquele cara tem frustrações. Ele queria fazer coisas na vida e não fez. Ele tem insatisfações, ele fica puto com algumas situações, ele perde o controle. Se você levar esse exercício a sério, você começará a respeitar a complexidade do mundo íntimo de todas as pessoas que existem no mundo.
Sabe aqueles vídeos que de vez em quando circulam na internet? Olha, vejam aí como é que é o trem no Paquistão. Veja como é o trem na Índia. E aparecem as pessoas empilhadas, tal, tal, tal. Cada uma daquelas pessoas é o protagonista de um romance. Ela queria ser alguém, ela tem sonhos, tem ambições, tem desejos. Quando o intelectual sai para a rua, ele olha cada indivíduo dessa maneira. Ele entende a complexidade de cada ser humano. Por mais, eu diria, que... Porque assim, uma coisa é a complexidade de alguém. Outra coisa é a capacidade daquela pessoa de se expressar. Muitas vezes aquela pessoa ela não tem capacidade de expressar o mundo interior dela, mas o mundo interior dela está lá. E você, quando se relacionar com as pessoas, você deve saber disso. E aí você vai começar a ter um respeito enorme pelas pessoas. E você vai começar a tratar a todos com a dignidade que eles merecem, que essas pessoas merecem. Tá bom? Então é isso. É isso aí. Bom, muito obrigado a todos vocês que assistiram essas duas aulas. E na semana que vem a gente volta, a gente recomeça o nosso curso sobre a história da Grécia. Tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.